Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre o filme Homem com H, que estreou no dia 1º de maio de 2025 em todos os cinemas do Brasil e retrata a vida e carreira de ninguém mais e ninguém menos do que Ney Matogrosso, um dos maiores cantores do Brasil e do mundo atualmente. O filme ele foi estrelado pelo Jesuíta Barbosa e ele foi criado e dirigido pelo Esmir Filho. Gente, olha, eu assim, cara, essa é a resenha mais emocionante desse canal, tenho certeza, por enquanto, porque eu saí da sala de cinema chorando, me debulhando em lágrimas, porque foi muito especial assistir, muito especial mesmo. Tanto que o filme ele tem coisas muito sensíveis, mas ao mesmo tempo muito necessárias de se mostrar. Ó, enfim, roda a vinheta, porque hoje nós vamos destrinchar o filme Homem com H, que retrata a vida do maravilhoso e belíssimo Ney Matogrosso. Go. Yeah. Bem, como eu falei, o longa, que conta a história do Ney Matogrosso, ele estreou no dia 1º de maio de 2025 em todos os cinemas do Brasil e ele foi criado e dirigido pelo Esmir Filho. O longa, ele foi produzido pela Paris Filmes em parceria com a Paris Entretenimentos e arrecadou mais de 160 mil reais em bilheteria até agora. No elenco, nós temos o Jesuíta Barbosa como Ney Matogrosso, o Bruno Montaleone como Marco de Maria, o Júlio Reis como Cazuza, a brilhante Ermila Guedes como a Beita, a mãe do Ney, e o Rômulo Braga como Antônio, o pai do Ney. E também no filme nós temos algumas participações especiais, que são eles: a Carol Abras como Lara, a Lara Tremoroux como Regina, o Mauro Soares como João Ricardo, o Júlio Lírio como Gerson Conrad, o Bruno Parmera como Luizinho e o André Dali como Gonzaguinha. Gente, que elenco especial, que elenco foda. Eu acho que todo mundo que tava ali, de alguma forma, acrescentou muito no filme, de verdade, tá? Se você assistiu, assim como eu, você sabe do que eu tô falando, você vai saber do que eu tô falando, porque assim, incrível demais. Eu tô até agora em êxtase, tá? Com esse filme, eu acho que eu não vou conseguir... eu acho que desde o Wicked eu estou aqui que eu não fico tão empolgado com um filme de cinema, tá? Mas enfim, vamos dar continuidade ao vídeo. Agora eu vou ler aqui um pouquinho da sinopse do filme, né? Só pra gente entender do que se trata essa obra maravilhosa. Pois bem, o filme, ele acompanha as diferentes fases da carreira do cantor Ney Matogrosso, desde a sua infância, passando pela adolescência, até a vida adulta. Ele traz a jornada de um jovem humilde que enfrenta preconceitos e se torna um dos artistas mais influentes da música brasileira. E do mundo também, tá? Porque de acordo com a revista Rolling Stone, ele foi considerado um dos maiores cantores do Brasil e do mundo também atualmente. Gente, imagina você ser considerado por uma revista muito famosa e também pelas pessoas, né, acredito eu, um dos maiores cantores do Brasil e do mundo, sabe? É porque o Ney Matogrosso, ele tem muita história pra contar e ele ajudou a construir toda uma cultura, né, pra nós, toda uma resistência pra nós, pessoas LGBT+. Então eu não sei como que isso poderia ser diferente, sabe? E pensar que ele ainda é vivo atualmente, sabe? Que ele ainda tem tanta coisa pra contar. Eu queria que eles fizessem mais 3, 4, 5 filmes sobre a vida do Ney. Porque assim, ai, gente, não sei. Não sei, eu tô muito feliz com esse filme, eu tô muito feliz com tudo que aconteceu nele. Porque cada cena que vai passando, a gente tem exatamente tudo isso aqui que foi falado até agora, tá? A gente começa na infância do Ney, a gente vai pra adolescência dele e depois a gente passa direto pra quando ele começou a sua carreira. Mas antes disso, né, dele virar um cantor famoso e tal, ele já começou a vender arte na rua pra sobreviver. Então ele literalmente adotou aquele estilo hippie e tal, e pensar que ele perfumou como transformista durante um tempo e depois ele se assumiu homossexual e teve relacionamentos incríveis, alguns que a gente já conhece, outros que a gente não conhece. Olha, eu já brisei muito, tá? Eu já brisei muito aqui fazendo esse roteiro, porque são coisas que eu não sabia até então, porque eu sou uma pessoa muito nova, então é muito doido saber que o Ney, ele tem tudo isso, sabe? Claro, eu sei que ele é famoso, eu sei que ele é muito conhecido, mas a gente nunca sabe quem tá por trás dessa fama, quem tá por trás de todo esse conhecimento. E com esse filme, Homem com H, eu consegui literalmente ver o Ney de verdade, sabe? Nossa, gente, ai, ó, foi muito especial, foi muito incrível. Eu acho que tudo o que
estava ali, né, presente em todas as partes do filme, foi muito especial de assistir. E não só por isso, né? Acho que por toda a carga histórica que esse filme tem, tudo que aconteceu ali é exatamente como foi dado em depoimentos, em entrevistas. Então, eles pegaram muito bem esses detalhes, né? O Esmir pegou muito bem esses detalhes, junto com o Ney, obviamente. Enquanto todo o time de produção, direção, enfim, escritores também. E fez esse filme maravilhoso. Então, eu tô muito feliz, sinceramente. E um pouco emocionado também. Garanto eu. Mas vamos falar um pouquinho aqui da história do Ney Matogrosso, porque eu sei que o filme é estrelado pelo Jesuíta, mas assim, eu separei aqui uma parte do roteiro pra comentar, né, sobre a vida e a carreira do Ney Matogrosso. Porque foi que nem eu fiz num vídeo, se eu não me engano, do Bob Dylan, né, que eu fiz acho que lá em março, acho que foi em fevereiro, março, por aí, quando tava aquela época do Oscar e tal. O filme do Bob Dylan ele ainda é vivo atualmente, e o Timothée Chalamet que estrelou esse filme, e eu fiz a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Peguei uma parte do vídeo para falar sobre a vida e a carreira do Bob Dylan, e depois para falar sobre o filme, obviamente. Então eu vou comentar aqui um pouquinho agora sobre a história do Ney Matogrosso. Mas antes eu queria só dar um adendo que é assim, gente, é muitos anos de carreira que ele tem e anos de vida também. Então, se eu pegasse tudo que ele já fez, tudo que ele tem de história pra contar e colocasse nesse vídeo, ia dar basicamente umas 4 ou 5 horas de vídeo. Então, eu peguei só as informações mais importantes, né, da carreira dele e, enfim, da história dele. E coloquei aqui no roteiro só pra gente ter um pouquinho de noção, né, para as pessoas que não conhecem o Ney, de como esse cantor e esse cara é incrível e maravilhoso. E todas essas informações que eu peguei aqui, elas são do site Wikipedia, a enciclopédia livre. Então, se você quiser, você pode ir ali depois desse vídeo e ler com mais calma toda a biografia do Ney. Bora lá então? Vamos lá. Então, o Ney Matogrosso, ele tem o nome de Ney de Souza Pereira. E é mais conhecido, obviamente, como Ney Matogrosso. Ele é cantor, intérprete, dançarino, ator e diretor brasileiro. Ele nasceu no dia 1º de agosto de 1941, em Bela Vista, e atualmente tem 83 anos. Ele foi o integrante da banda Secos e Molhados entre 1973 e 1974, e iniciou a sua carreira solo com o disco Água do Céu, Pássaro, em 1975. Cara, que loucura, né? Ele teve uma banda, acho que foi com o João Ricardo e com o Gerson Conrá, por 2 anos, e depois ele já começou a fazer carreira solo. Porque geralmente quando tem essas bandas e, enfim, tudo isso, os cantores começam a fazer carreira solo depois de alguns anos, né? Mas ele pegou e já fez carreira solo com 2 anos, isso é muito loucura, assim. Mas, né, o resto é história, né? Porque depois disso daí a gente sabe tudo que aconteceu. Ele é, como eu falei, considerado pela revista Rolling Stone como a 3ª maior voz brasileira de todos os tempos e o 31º maior artista de todos os tempos. Claro, gente, eu acho que o Ney, ele foi aquela pessoa que ajudou a moldar toda uma resistência LGBT. Ou seja, ele foi abrindo espaços para cantores mais novos do que ele que foram chegando e para pessoas que foram se assumindo também depois dele. Eu não sei se tinha alguma pessoa LGBT assumida antes dele, até porque sou uma pessoa muito nova, então não vou saber, né, da época antiga, mas deve ter tido com certeza. Só que ele é a referência que eu mais conheço, assim, sendo um cara LGBT, assumidamente, que abriu espaço para nós. Então, tudo que ele fez até hoje, acho que foi resultado de muita luta, muito esforço, muito sacrifício. E, enfim, acho que basicamente foi isso, né? Se teve alguém que foi LGBT, foi não, né? Que se assumiu LGBT antes dele, deixa aqui nos comentários pra mim saber, porque eu realmente não lembro ou realmente não sei. E o nome do filme, Homem com H, ele vem de sua canção de mesmo nome de 1981. E posteriormente, em 83, ele completou 10 anos de carreira e já possuía 2 discos de ouro e 2 discos de platina. Pra vocês verem que ele não tava pra brincadeira, tá? A música dele fez sucesso, tudo que ele realizou fez sucesso, tanto que ele tá aí até hoje. Vamos falar também um pouquinho sobre os personagens, porque se a gente teve a biografia do Ney Matogrosso nesse filme, a gente teve as pessoas que deram vida a ela, fizeram essa obra ser a obra incrível que a gente viu nos cinemas. Então, de personagens, a gente tem, obviamente, o Jesuíta Barbosa, que vive em Ney Matogrosso. A gente tem o Bruno Montaleone, que vive o Marco de Maria, que foi um companheiro do Ney por 13 anos.
Ele era médico e faleceu em decorrência da AIDS. O Ney disse que eles tinham uma relação muito incrível de amor e de carinho, mas que ele não considerava o Marco o seu marido, ele considerava o Marco o seu amigo. Ou seja, ele é um amigo colorido, um amigo que ele tinha muito apreço, tanto que ele viveu com o Marco por 13 anos. A gente também teve o Júlio Reis, que viveu Cazuza, que foi um cantor e amigo do Ney. E os dois também tiveram um romance, tá? Que se prolongou por 4 meses e 10 anos de amizade. Isso aqui eu não sabia, tá, gente? Isso aqui eu fiquei sabendo quando eu fiz o roteiro. E fiquei, assim, muito impressionado com essa notícia. A gente também tem a Lara Tremoroux, que viveu a Regina, que era uma mulher ex-frenética e um dos relacionamentos do Ney. Então, assim, eu não sabia que o Ney tinha tido um relacionamento com uma mulher, tá? Claro que isso é possível, obviamente, mas assim, eu não imaginava, de verdade. Quando eu vi ela, assim, aparecendo no filme, quando eu entendi ali, né, qual era o papel dela no filme, fiquei assim, meu Deus, que loucura, né? Enfim, gostei, obviamente, da informação, gostei de saber, né, que ela foi um relacionamento do Ney, só que eu fiquei assim, tá, beleza, legal, vamos ver onde é que isso aí vai dar. Meu amor, foi babado. Eu acho que o Ney, ele queria muito fazer alguma coisa com o João e com o Gerson, não é possível. Porque quando eles se unem no filme ali, eles começam a maquinar várias coisas na cabeça deles, começam a planejar várias coisas também. Então, eles unem a banda pra falar sobre música e falar sobre linguagens subliminares, teoricamente. Porque na época da ditadura era muito difícil tu falar sobre isso, né? Porque tudo era censurado, tudo era não monetizável. Eu amo juntar as gírias de agora com as gírias do passado. Mas tudo era barrado pela ditadura, então tudo tinha que ser muito bem censurado, muito bem mascarado ali com uma segunda intenção, enfim. Tudo tinha que ser muito bem ensaiado ali para não ser barrado pela ditadura, né? Pelos militares, no caso. E também tivemos o Bruno Parmeira, que viveu o Luizinho, que foi um secretário do Ney e um de seus companheiros mais próximos. Aí ficou a dúvida, né? Porque no filme não ficou muito bem explícito se ele era um namorado do Ney ou se ele foi só um amigo próximo dele mesmo, tá? Se ficou específico, eu não pesquei essa informação no filme, porque eu tava, teoricamente, né, anotando algumas coisinhas no celular para não esquecer. Então, se ficou específico, eu não pesquei, mas se ficou, que bom, porque muito linda também a relação deles, sabe? Muito linda mesmo. Acho que todos os personagens aqui que tiveram uma interação com o Ney Matogrosso tiveram esse momento de amor e carinho com o Ney. Então, todo mundo ali fez muito bem ao filme e muito bem à obra e fez jus ao seu papel, cada um deles. E, enfim, tô muito feliz. E esse último ator aqui, gente, que tá no filme, né? Além da Ermila Guedes, que vive a mãe do Ney, e o Rômulo Braga, que vive o pai do Ney, é o André Dali, que vive o Gonzaguinha. Eu também não sabia disso aqui, tá? Fiquei sabendo quando eu fiz o roteiro. Ele é um grande amigo do Ney e o grande responsável por ele ter gravado a música Homem com H, que deu origem ao filme. Então imagina, ele conversou com o Ney e falou assim: eu acho que essa música é muito você, eu acho que você tem que ter essa voz, eu acho que você tem que passar isso pras pessoas. Ele literalmente convenceu o Ney a gravar essa música, tanto que essa música deu origem ao filme. E, gente, que loucura pensar nisso, né? Que loucura imaginar isso, porque assim, é muito bizarro, é muito incrível, é muito maravilhoso ter tudo isso e... Ah, não sei, gostei muito, tá? Muito mesmo. E fiquei também muito feliz com essa informação. Um filme maravilhoso. Eu indico muito pra vocês assistirem, tá? De verdade mesmo. Eu acho que tem que ter muito, assim, a sensibilidade de olhar a obra e imaginar que aquilo ali tudo aconteceu. Eu acho que quando o filme é biográfico, quando o filme é baseado numa história real, ele tem um peso muito maior pela gente saber que já aconteceu aquilo ali, sabe? A pessoa ou as pessoas estando vivas ou não. Então é que nem o filme do Mamonas Assassinas, né? Que saiu, se eu não me engano, no ano passado. Acho que saiu no passado, nossa, eles gravaram com a roupa original dos Mamonas, então é muito bizarro, assim, todas as cenas que acontecem. Eu digo bizarro no bom sentido, tá, gente? Porque te causa um déjà vu muito grande, né? Eu não era nascido na época, então pra mim eu tô vendo agora as notícias, vendo agora as cenas dos filmes, vendo agora tudo que tá acontecendo. Mas pros meus pais, pras minhas irmãs que eram nascidas na época, elas têm um déjà vu muito grande porque elas passaram por isso também. Não com a pessoa diretamente, obviamente, mas tipo vendo pela TV, pelos jornais, enfim, pelos meios de comunicação da época. E só para encerrar esse vídeo, eu já vou comentar um pouquinho também sobre a atuação do Jesuíta Barbosa, que, cara,
É incrível como ele consegue fazer papéis completamente diferentes a cada trabalho que ele faz, né? Ele fez o Jove em Pantanal, que eu acompanhei muito ele. E agora ele fez o Ney Matogrosso em Homem com H, que, meu Deus do céu. Eu acho que não tinha como eles escolherem outra pessoa a não ser o Jesuíta Barbosa. Porque ficou extremamente parecido, extremamente parecido. Obviamente que não vai ficar igual, porque, né, os rostos são diferentes, os corpos são diferentes. Mas, assim, até o pelo do corpo eles colocaram nele. É, a maquiagem que ele fazia nos shows, eles colocaram muito perfeitamente, igualzinho tava na foto original. A hora que ele fazia os shows, a hora que ele cantava, a hora que ele performava. Nossa, gente, eu fiquei assim, ó, completamente apaixonado pela atuação dele. Eu acho que ele arrasou demais, assim. Todo mundo arrasou muito, mas ele, como ele carregou o papel principal do filme, ele literalmente parece uma menção honrosa, porque, assim, foi muito especial. Foi muito incrível, foi muito maravilhoso ter ele ali no filme. E a cada cena que ia passando, ele entregava uma emoção diferente. Então a gente percebia que ele não era o Jesuíta, e sim o Ney Matogrosso. E pensar também que o Ney tava olhando tudo isso, né, em algumas cenas e vendo as gravações, então é algo muito rico assim de se dizer. Eu tô muito feliz com esse filme, tô muito emocionado também um pouco, porque é uma carga histórica, né, que tem no nosso Brasil. E só quero dar parabéns pro Jesuíta, porque ele foi maravilhoso, maravilhoso mesmo, assim. Nossa, foi... arrasou demais, arrasou demais. Não tenho muito mais o que falar, tá? Porque se eu começar a falar, eu vou começar a enrolar, enrolar, enrolar. Então, assim, só digo pra você assistir esse filme nos cinemas, ok? Não é um filme muito longo, é um filme muito gostoso de assistir, é um filme muito incrível. Eu também fico muito feliz que ele foi bem recebido pela crítica e pelos espectadores. E mais uma vez, parabéns, Jesuíta, parabéns a todo o elenco, direção, produção, escritores, todo mundo. O filme ficou maravilhoso e eu adorei assistir. E foi isso, pessoal. Essa foi a minha resenha sobre o filme Homem com H, que conta a história do Ney Matogrosso e é estrelado pelo Jesuíta Barbosa. Então, assim, se você assistiu, se você também gostou do filme, deixa aqui nos comentários a sua opinião pra gente ir conversando, ok? Adoro quando vocês interagem, quando vocês comentam, é muito importante pro canal e pra mim também. E é isso, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.